meu irmão, olá minha irmã, um bom dia, que a paz de Jesus e o amor de Nossa Senhora estejam agora no teu coração. Hoje é dia 2 de agosto e é com muita alegria que eu venho aqui mergulhar junto com você nessa leitura orante da Palavra de Deus, em que nós, através do contato com a Palavra, buscamos um contato com o próprio Senhor, com o próprio Jesus. E aqui nós galgamos degraus espirituais. Quero te convidar, meu irmão, minha irmã, desde já a se inscrever nesse canal aqui. Se inscreve no canal para que nossa espiritualidade seja nutrida, para que nós tenhamos a oportunidade de permanecer em plena comunhão. Meu nome é Érico Damada, sou do grupo de oração Arca da Aliança e estamos aqui reunidos neste programa em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, a Lexia Divina é um momento em que nós temos um contato orante com a Palavra de Deus. Um momento em que nós mergulhamos em intimidade com aquele que tem tanto para nos falar. Uma palavra que é sempre viva, que é sempre eficaz. Basta que o nosso coração esteja aberto às experiências que essa palavra pode nos proporcionar. O evangelho de hoje, por exemplo, é um evangelho que nós bem conhecemos, já escutamos muito, mas pode ser que o Senhor fale algo inteiramente novo aí no teu coração. Desde já, então, eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a rezar comigo. Porque para que nós compreendamos as coisas do Espírito é necessário estarmos imbuídos do Espírito. Para que nós entendamos as dimensões das coisas do céu é necessário que o Espírito Santo nos revele. Por isso, feche os seus olhos nessa hora e clame comigo: vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo sobre a minha vida. Eu quero clamar agora a tua presença, Espírito Santo de Deus. Eu quero te pedir, Espírito, que sopre sobre mim. Sopre, Espírito Santo, sobre as minhas imperfeições. Sopre, Espírito Santo, sobre qualquer coisa que possa me impedir de mergulhar neste Evangelho, de mergulhar nessa leitura orante da palavra. Vem, Espírito Santo de Deus, abrir o meu entendimento, abrir os meus ouvidos para aquilo que o Senhor tem para me falar. Abrir também, Senhor, os meus olhos para que eu possa enxergar além. Dá-me, Deus, o dom do entendimento, dá-me o dom da ciência, o dom da inteligência e sabedoria para que eu possa discernir aquilo que o Senhor tem para mim, Espírito Santo de Deus. Ajuda-me, Espírito Santo, nessa palavra, na leitura dessa palavra. Vem me inspirar, Espírito Santo, inspirar o novo, inspirar uma nova leitura, inspirar uma nova oração, inspirar um novo cântico em Deus a partir do meu contato com Deus que está presente na palavra. Vem, Espírito Santo de Deus, rezemos: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Não poderíamos deixar de pedir a intercessão dela, que melhor obedeceu, melhor ouviu, melhor cumpriu e mais intimidade teve com o Senhor. Nossa Senhora, passa à frente dessa leitura orante, passa à frente, Mãe, dessa Lexia Divina e abre o meu coração para que eu escute aquilo que Deus tem para me falar nesta manhã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, quero te convidar desde já a abrir a tua palavra comigo, por favor, no na sua Bíblia. Livro de São Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. Então estamos no livro de São Mateus, que já vemos trabalhando aqui ao longo dessa Lexia Divina. A liturgia da igreja já nos tem proposto esse evangelho para estudo. O capítulo é o 14, versículos de 13 a 21. Assim diz a palavra do Senhor. A esta notícia, Jesus retirou-se dali, de barco, para um lugar deserto, à parte. Ao sabê-lo, as multidões o seguiram a pé de suas cidades. Ao desembarcar, ele viu uma grande multidão, foi tomado de compaixão por eles e curou seus doentes. Caída a tarde, os discípulos aproximaram dele e lhe disseram:
O lugar é deserto e já passou da hora. Despede, pois, as multidões, que elas vão às aldeias comprar víveres para si. Mas Jesus lhes disse: elas não precisam ir. Dai-lhe vós mesmos de comer. Então eles lhes dizem: nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Trazei-nos, disse ele. E tendo ordenado às multidões que se instalassem sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos para o céu, pronunciou a bênção. E partindo os pães, deu-os a seus discípulos, e os discípulos às multidões. Todos eles comeram e ficaram saciados, e recolheram os pedaços que sobravam, 12 cestos cheios. Ora, os que tinham comido eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No primeiro momento da nossa Lexio Divina, nós vamos entender o que o texto nos diz. Meu irmão, minha irmã, Jesus está aqui se deslocando nessa hora, ele está se retirando diante da notícia da morte de João Batista, seu primo, aquele que era o precursor do seu caminho. Jesus escolhe se retirar aqui neste trecho da mesma forma como ele se retirou quando soube que João Batista havia sido preso. Isso porque Jesus sabe que ainda não é chegado o momento de sua paixão, ainda não é chegado o seu momento de ser entregue às autoridades para que seja morto, para que sejamos redimidos dos nossos pecados. Então, diante dessa notícia, Jesus se afasta, ele se retira para um lugar deserto. E ele percebe ali uma multidão que estava cheia de necessidades, uma multidão que estava cheia de sentimentos, cheia de problemas para serem resolvidos, cheia de doenças para serem curadas, e o coração de Jesus se enche de compaixão. Olha que alegria, para aquela multidão, o coração de Jesus se encheu de compaixão e ele curou esses doentes. Ele realizou cura, ele realizou milagres, realizou libertações, porque o coração dele estava cheio de compaixão. E aquelas pessoas experimentando aquelas curas, naturalmente, quiseram ficar perto do Senhor. E aí a palavra vai continuar narrando, dizendo que chega a tarde, então o sol já vai começando a se pôr, e os discípulos eles se aproximam, talvez até um pouco desesperados, e dizem: Senhor, esse lugar é deserto, então não tem onde comprar comida, e tem muita gente aqui, como é que a gente vai fazer? Dispersa a multidão para que essa multidão vá comprar comida, essa multidão consiga se alimentar na cidade, talvez comprarem naquelas barracas e tudo mais. Mas eis que o Senhor diz para os discípulos: eles não precisam ir, dai-lhes vós mesmos de comer. O Senhor coloca então sobre os discípulos essa missão. Parece que ele está imbuindo os discípulos aqui dessa missão de alimentar essa multidão. E ele segue, e os discípulos, não talvez entendendo a dimensão daquilo que propunha Jesus para eles naquele instante, eles olham entre si e falam: mas como é que a gente vai fazer? Nós só temos 5 pães e 2 peixes. É o que diz a palavra. E aí, Jesus pede que esses pães e esses peixes sejam entregues. Jesus pede o tudo que aqueles discípulos tinham naquele momento. Talvez, de fato, humanamente falando, para a gente, possa parecer que entregar os pães, entregar aqueles peixes, transformaria ele em migalhas que não saciariam. Mas talvez aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes servissem para os 12 discípulos e para Jesus, né? Mas aqueles discípulos escolhem entregar tudo que eles têm naquele momento. É interessante que em um dos evangelhos sinóticos também, quem tem os pães e os peixes é uma criança, um menino que estava lá no meio. E esse menino também faz o mesmo movimento de entregar tudo para Jesus. E a partir desse momento, eis que o próprio Jesus, ele vai fazer o milagre que nós tanto conhecemos e comentamos, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. É interessante que Jesus, com seu poder, com sua onipotência, ele poderia simplesmente ter saciado aquela multidão, mas ele escolhe o gesto, ele escolhe a liturgia. E ele vai dizer, a palavra vai narrar para nós que ele levanta o pão, ele dá bênção ali ao pão,
ergue os olhos para o céu, pronuncia a bênção, parte o pão, dá aos discípulos e os discípulos dão às multidões. Meu irmão, minha irmã, nesse trecho a palavra está dizendo para nós, está reiterando, está reafirmando a missão sacerdotal dos discípulos. Porque Jesus entrega o pão para que eles distribuam o pão, para que eles se coloquem a serviço da multidão que ali estava faminta, com fome da palavra, com fome do Senhor. E esses discípulos tornam-se, pelas mãos de Jesus, capazes de levar esse pão, esse alimento espiritual àquelas multidões. E assim que essa multidão ficou saciada, esses mesmos discípulos que serviram recolhem ali o que sobrou, porque nada poderia ser desperdiçado, guardam num cesto, na verdade em 12 cestos, esse número bastante simbólico que traz para a gente até uma memória do número de discípulos, né? Ora, os que tinham comido eram cerca de 5.000 homens. Era impossível humanamente ofertar pão para cinco pães para 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. Mas o Senhor faz um convite para que todos estejam ao redor da mesa. O Senhor faz um convite aqui nesta palavra para mim, também para você, meu irmão, a nós nos assentarmos ao redor, porque sempre há espaço para nós. A palavra vem nos dizer, nessa primeira leitura já, ela vem nos falar que quando o Senhor pede que essa multidão se acomode na relva, que eles se sentem ali naquele gramado, a palavra vem dizer que existe lugar para todos. Mesmo que aparentemente, mesmo que a olhos nus, a gente ache impossível fazer parte desse banquete, o Senhor nos convida a fazer parte desse banquete. Através das mãos dos discípulos, através das mãos dos sacerdotes, o Senhor nos convida a fazer parte desse banquete. Você é convidado, eu sou convidado a estar ali diante do Senhor para experimentar este pão que sacia, o mesmo pão que saciou o povo no deserto, o maná, e o mesmo pão que continua nos saciando hoje, que é a Eucaristia. O Senhor faz esse convite para que nós nos sentemos à mesa, para que nós sentemos ao redor dele. Meu irmão, nesse segundo momento, eu gostaria de te convidar para que nós possamos nos colocar diante dessa palavra, meditar esta palavra, nos inserir aqui neste contexto. Talvez você, como eu, tenha aí seus 5 pães, seus 2 peixes, e esteja pensando o que vou oferecer. Mas o Senhor me diz, Érico, confia em mim, me dê o seu tudo que eu multiplicarei o seu tudo e você dará às multidões o que comer. Você saciará as multidões, não, Érico, porque você pode fazê-lo, porque primeiro, como a palavra vai nos narrar, primeiro o pão ele foi abençoado e ele foi multiplicado pelas mãos do próprio Cristo. Os discípulos foram ali dissipadores dessa graça, assim como eu. Eu preciso me construir como um dissipador da graça. Eu preciso compreender que o meu papel não é de multiplicar, mas é de distribuir aquilo que já está multiplicado. Distribuir aquilo que já foi dito ao meu coração. Mas para que houvesse essa multiplicação, foi necessário que os discípulos entregassem tudo. Foi necessário que os discípulos se comunicassem com o Senhor. Assim também é necessário que eu me comunique. Eu preciso chegar e apresentar para o Senhor o que eu tenho. Eu preciso, quando me colocar a serviço, entregar para o Senhor o meu coração da maneira como o meu coração se encontra, de modo que Ele possa transformar o meu coração em algo que possa saciar o outro. Algo que possa saciar essas multidões. Aqui na palavra são 5.000, mas talvez essa multidão que eu precise saciar seja a minha própria família. Seja aqui a minha esposa, sejam meus pais, meu irmão, as pessoas do meu grupo de oração.
Talvez essas sejam as multidões que o Senhor tem me confiado para que eu possa ofertar, para que eu possa oferecer este pão da vida, não por mim, mas pelo próprio Deus. Como o Senhor se encheu de compaixão ao ver aquela multidão e trouxe cura ali para elas, assim eu também, imitador do Cristo, cristão, preciso me posicionar como alguém com um coração repleto de compaixão. Talvez no coração de Jesus houvesse ali nessa instância um pouco de dor por saber da morte de João Batista, de quem se sentia próximo, e ao mesmo tempo o coração de Jesus ficou ali comovido por aquela circunstância. E ele coloca essa angústia de lado por causa da sua compaixão e oferta para o outro a sua vida. E eu, enquanto imitador de Cristo, preciso me ofertar. Preciso me ofertar. Preciso, assim como os discípulos, me despojar e distribuir para quem quer que seja a verdade que eu experimentei. Nesse terceiro momento, meu irmão, minha irmã, quero te convidar a orar. Quero te convidar a responder ao Senhor. Meu Senhor, quero te pedir nesta hora que o Senhor me ajude a entender, Deus, o chamado que o Senhor tem para mim. A compreender que não sou eu quem faz, mas é o próprio Deus, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem opera. Eu quero, Senhor Jesus, me colocar no lugar que é meu, que é o lugar de dissipador da graça, mas uma graça que não é minha, mas tua, Senhor, porque tu és o único digno de toda honra e de toda glória. Senhor, eu quero também, assim como aquela multidão, Senhor, eu quero me saciar da Tua palavra. Eu quero me saciar, Senhor Jesus, de Ti, me saciar da Tua presença. E é por isso, Senhor, que eu gostaria de te pedir nesta hora que o Senhor pudesse colocar em mim um ardente desejo pela palavra. Essa própria Lectio Divina, Senhor, este momento de contato que nós temos com a Tua Palavra é também um momento de saciedade, é também um momento em que o Senhor multiplica esses pães, multiplica o pão da Palavra e coloca no meu coração para que meu coração seja saciado. Por isso, coloque em mim, Senhor, o desejo por Te buscar, coloque em mim, Senhor, o anseio por buscar na Tua Palavra a Tua presença, de modo que eu me sacie, Senhor. E eu te peço, Deus, que o Senhor também coloque no meu coração esse anseio de entregar o meu tudo, entregar os meus 5 pães e os meus 2 peixes, Senhor. Eu nada quero reter, eu quero entregar tudo para que o Senhor multiplique e leve aonde lhe aprouver. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, para alimentar as multidões, se assim for. Para alimentar, Senhor, a minha igreja doméstica, se assim o Senhor desejar. Mas eis-me aqui, eu me coloco a Teu dispor, Senhor. Eu me coloco a Teu dispor. Primeiro me alimento de Ti, Senhor, e dissipo a Tua graça. Dissipo o Teu alimento, Senhor, se for da Tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, para que Tu faças aquilo que Tu quiseres, Senhor Jesus. Dai a vós mesmos de comer. Dissipemos a graça de Deus. Dissipemos a palavra. Vem, Espírito Santo, auxiliar-nos para que sejamos de fato anunciadores autênticos do Evangelho. Que o nosso coração se encha de compaixão, se encha de empatia pelo outro e que nós sejamos agentes de transformação como esses discípulos que, ao receber o pão já multiplicado, distribuíram este pão à multidão. Obrigado, Senhor. Bendito e louvado seja o Teu santo nome. Glorificado seja, Senhor, porque o Senhor não nos deixa famintos. O Senhor não nos deixa passar fome, mas o Senhor está conosco. O Senhor cuida de nós. O Senhor é conosco. Obrigado, Senhor. Bendito seja. Glorificado seja o Teu santo nome, Senhor. Como é bom, meu irmão, minha irmã, contemplar a presença do Senhor. O coração de Jesus se enche de compaixão. Ele cura aquelas multidões. Aquelas multidões não quiseram se apartar de Jesus e Jesus também não quer se apartar delas. E ele passa também o cajado para os discípulos e ele diz: dai a vós mesmos de comer.
Te convido aí, contemplando este versículo no teu coração. Então, meu irmão, eu queria te convidar a fazer esse versículo ruminar no teu coração ao longo do dia. Dai-lhe vós mesmos de comer. Só é possível que eu oferte algo de comer quando eu já experimentei. Por isso, na narrativa, na cronologia deste evangelho, Jesus ele vai primeiro partir o pão, dar a bênção, partir o pão, dar aos seus discípulos e só então esses discípulos entregarão este pão aos demais. Que você possa ir ruminando aí este versículo no teu coração, trabalhando este versículo no teu coração e buscai o Senhor enquanto Ele se deixa alcançar. Para que nós sejamos dissipadores da graça, para que nós, enquanto renovação carismática, atendamos ao pedido do Papa Francisco e sejamos uma corrente de graça. Bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estivemos e permaneceremos unidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia.